Oi, pessoal, tudo bem? Então, algumas pessoas vieram conversar comigo ali a partir do vídeo dos sonhos, com várias questões e dúvidas, né? Querendo saber um pouco mais o que quer dizer os seus sonhos e tal. E eu fiquei pensando que talvez fosse importante também a gente começar a entrar um pouquinho no campo mais de alguns conceitos importantes para a psicanálise, né? Nem todo mundo aqui é da área, né? Então, nem da psicologia, nem da psicanálise, então fica aqui, faço com muito gosto essa ponte entre áreas, né, de poder a gente conversar um pouquinho. Bom, para começar, acho que talvez seja importante a gente pensar o que é sintoma, né, é uma discussão que eu, claro, estou fazendo também sobre isso na minha pesquisa, mas eu trabalho muito com esse conceito, né, assim, junto com as pessoas que eu atendo. E geralmente as pessoas vêm buscando, né, assim, algum auxílio, algum trabalho, alguma mudança, alguma transformação em algum dos seus sintomas. Mas geralmente com essa ideia de sintoma do senso comum, ou muito colado ao sintoma visto pela psiquiatria, né, que são esses sintomas, às vezes, que a gente conhece, assim, né, tipo déficit de atenção, sei lá, ansiedade, pânico, entre outros, né? Que são nomes bem, como é que eu posso dizer, bastante usados hoje em dia, né? Mas a minha proposta é sempre escutar um pouquinho além, né? Eu sempre pergunto, tá, mas me conta um pouco a história disso aí, né? Como é que você chegou nesse nome? Quando que aconteceu? Que história tem antes, né? Tipo, por que deram esse nome? Quem é que deu esse nome? Porque para a psicanálise o sintoma tem a ver muito com a história do sujeito, né? Seja a história ali do dia a dia, da rotina, do cotidiano, como às vezes histórias passadas. E nem sempre esses títulos que a gente dá com o auxílio desses nomes que a psiquiatria utiliza, nem sempre eles são suficientes para a gente conseguir entender, né, assim, e analisar eles. Não estou dizendo que eles não são necessários, né, assim, esses diagnósticos psiquiátricos, eles auxiliam muito, né, não estou dizendo que não sou a favor do uso de alguns desses diagnósticos. Porém, a proposta da psicanálise é ir um pouco, né, além, assim, desses diagnósticos, não ficar apenas preso neles, né, não significa excluir, né, a utilidade deles, mas também não significa se restringir como é que eu posso dizer, a decifração colocada por esses diagnósticos. Então, é importante a gente ir lá, né, resgatar o início da psicanálise, né, quando Freud era um médico, né, ele também falava em termos de sintomas, mas o que ele foi verificando, né, assim, fazendo um resumo, assim, quase grotesco aqui, né, lembrando que provavelmente, assim, ó, demoraria horas para falar mais especificamente sobre isso, mas enfim, resumindo, o Freud, então, o que ele percebeu? Que os sintomas que as pessoas apresentavam, às vezes sintomas corporais, né, eles também comunicavam coisas, eles não estavam apenas, não eram sintomas apenas orgânicos, eram sintomas que tinham uma história. E aí, conforme a pessoa vai contando a história, aquele sintoma vai se transformando em outras coisas, né, e às vezes coisas mais suportáveis, digamos assim, né? De formas mais outras organizações do sintoma. O sintoma ainda ele existia, mas ele ia se deslocando para coisas que não fazia tanto a pessoa sofrer. Então ele, nesse sentido que ele criou, né, essa teoria sobre a cura pela fala, conforme os pacientes iam falando e conversando, os sintomas iam, né, se transformando. Né? Falo em transformação porque acho que a questão de cura é outra discussão que não vai dar tempo de abordar aqui. Mas enfim, então se a gente pensar o sintoma, né, esse sintoma às vezes inicial, aparente, né, que recebe já tantos títulos, né, tantos nomes aí, se a gente pensar em escutar ele, ver ele como uma mensagem que comunica algo, ele já carrega uma história, já carrega uma narrativa que é possível de ser analisada. E à medida que é analisada, ela é transformada. Então, o Freud ele fez essa transformação, né, nessa escuta, nessa identificação dos sintomas, porque daí a partir
Foram muitos anos construindo essa teoria, né? Ele começou com essa análise, então, de que a catarse, falar sobre o seu sintoma ajudava. Daí depois ele começou a ver que não era tão simples assim a pessoa abandonar o seu sintoma. Então, se a gente pensar numa questão de cura, não é tão simplesmente a pessoa simplesmente curar o seu sintoma. Às vezes o sintoma é tudo que ela tem, né? Então, não é tão simples assim abandonar uma estrutura de organização e aí faz o quê, né? Então, a gente vê isso muito em muitos casos, nem sempre as pessoas conseguem abandonar os seus sintomas, né? Às vezes o sintoma faz parte de uma identidade que precisa ser reconstruída. E é isso que faz, né, ser tão, às vezes, difícil. O Freud trabalha muito isso, né, na obra dele, que ele fala além do princípio do prazer, que é justamente isso, não se trata apenas de uma escolha por prazer, né? Isso a gente escuta muito, né, na clínica, né? Vem a pessoa e diz, se isso me faz mal, por que que eu continuo fazendo isso? Por que que esse comportamento eu sigo repetindo? Se eu não quero mais ser assim, né? É porque tem um ganho ali, né? A gente fala, tem um gozo ali, tem talvez em outras linguagens, né, em outras áreas se fala em ganho secundário, né, do sintoma. É um pouquinho mais complexo que isso. Acho que não é apenas um ganho secundário. Até a palavra secundário já tem um juízo aí de valor que eu não sei se significa, né? Se a gente pode dizer assim que é secundário, né? Enfim, é bastante coisa pra gente ir problematizando. Depois também o Freud fala em psicologia das massas e análise do eu, né, sobre a questão da construção social e cultural, né, o conceito de civilização e cultura, do quanto isso influencia ou não na construção de um sintoma, né? Então acho que tem muitas formas da gente analisar um sintoma. E essa foi a grande contribuição e transformação do Freud a partir, né, da posição de médico, de falar o quanto a escuta dos sintomas, né, poderia ser um pouco mais ampla, né, mais complexa. Enfim, ele teve vários embates sobre isso, né, colocar isso como ciência é um desafio até hoje, né, assim, mas acredito que tem um campo ainda a ser, né, assim, bastante trabalhado, né, por todos nós nesse sentido. Então, é importante a gente pensar um pouquinho nisso, né, da gente às vezes se permitir descolar essas nossas narrativas que às vezes estão tão presas nesses dicionários da psiquiatria ou outros dicionários de senso comum, né, do que é um sintoma, do que é uma ansiedade, do que são, sei lá, uma angústia, né? O que que é uma dor de cabeça que seja, né? Do que é uma falta de atenção, uma distração. Quando a gente se permite contar a nossa história e principalmente também, né, encontrar alguém que escute essa história, encontrar alguém que realmente esteja ali presente como uma certa testemunha dessa história, isso é transformador, né? Então, de novo, não desmerecendo, né, a necessidade, a utilidade dos diagnósticos psiquiátricos, mas o trabalho de análise é outro, né? Eu acho que as coisas podem muito se complementar, se transformar e andar em parceria, né? E não nessa coisa de qual que é o mais importante ou qual que é o mais relevante. Acho que esse tipo de discussão de qual que é o mais relevante não cabe mais hoje em dia. A gente tem que aprender a dialogar entre as áreas e saber, né, se ajudar, né, assim, e não ficar nessa concorrência de quem que serve mais, né. Mais ou menos isso de início. Espero que instigue um pouquinho vocês mais a também questionar o que os sintomas de vocês podem estar comunicando sobre os conflitos internos de vocês, né? Porque isso, os sintomas, eles não deixam de ser mensagens. Então, quando eles são mensagens, a gente passa a ler eles de outra forma, né? E não só apenas a querer que eles sumam, a querer sanar eles. Então é isso. Acho que de começo é isso. Nos próximos vídeos eu posso ir explicando, né, colocando mais algumas outras questões aí pra gente ir complexificando esses debates e reflexões. Certo, gente? Boa noite, até mais.